Buenos dias para você, meu querido aluno do oitavo ano. A gente vai continuar o módulo 11 de vocês, tá bom? A partir da página 140, 139 e 140, tá? Primeiramente, a gente tem que entender que o Brasil, ele estava sofrendo um processo de expansão pelo domínio português, né? Uma vez que o território brasileiro passou a sediar toda a aristocracia de Portugal, né? E a própria coroa estava aqui. Todo o processo de mudança do Rio de Janeiro, a gente teve uma ideia sobre isso através das duas páginas anteriores, tá? Quando eles comentam sobre toda a construção que teve na cidade do Rio de Janeiro para ela sediar essa aristocracia, a quantidade de população que aumentou, né, drasticamente no Rio de Janeiro. Então, precisou-se de muitas obras urbanas para abastecer essa aristocracia, para eles poderem estudar aqui, uma vez que a Europa estava em plena guerra, então fizeram as primeiras faculdades, as primeiras bibliotecas, né, em larga escala do Brasil, importaram muita coisa. Então o Rio de Janeiro passou a ser uma cidade onde sediava tanto todas as obras públicas, a aristocracia e concentrava as riquezas, uma vez que toda a arrecadação de impostos, né? Lembrando que o primeiro imposto da nossa história foi o quinto, mas ele não era o único imposto que a gente pagava, vai ser em função de enriquecimento do Rio de Janeiro. Isso vai gerar uma treta. Por quê? Porque anteriormente era no Nordeste o grande foco do governo português e a partir de agora vai ser o Rio de Janeiro Sudeste. Vai gerar uma desigualdade no sentido de investimento, tá? Então o governo real vai investir demais no Rio e outras cidades que eram importantes capitanias dessa época, como Pernambuco, né, vão passar a sofrer com a falta de estrutura e infraestrutura. E dessa maneira, tanto as grandes classes de Pernambuco quanto as classes mais exploradas, como os escravizados, eles vão passar basicamente, galera, a ter toda a sua vida prejudicada por uma grande seca que vai acontecer em 1816. Essa seca vai matar contingentes animais enormes, a população vai sofrer e também não vai conseguir plantar, porque precisa da água também para se poder produzir, né? Então a questão da água e do acesso à água é muito além do que simplesmente a gente tomar a água ou dar para o animal se hidratar, mas também para a produção de alimento é determinante, tá? Então, os problemas econômicos e a desigualdade de recursos vão levar o povo de Pernambuco a fazer uma tentativa de revolução separatista para separar Pernambuco do resto do Brasil e transformar em república, tá? Dentre os fatores separatistas estava também a possibilidade do fim da escravidão. Por isso que grande contingente popular vai participar da Revolução Pernambucana. Por fim, o Dom João VI vai fazer o que a gente sabe que historicamente a coroa portuguesa faz, que vai permanecer no Império, que é uma política de extrema violência com os movimentos sociais. Pessoal, historicamente no Brasil, a gente vai ver uma postura do Estado de violência contra os movimentos sociais. Isso é um problema nosso histórico e, ao mesmo tempo, é também uma forma da gente entender de maneira bem direta o quanto a história do Brasil é uma história de luta de classes. Em nenhum momento da nossa história a luta de classes ela acabou. Quando era do domínio português ao povo indígena, havia luta de classes. Porque era uma sociedade que já estava sendo estratificada, colocando o povo indígena como escravizado, mão de obra, né? E o português como colono e como proprietário. Então, já havia uma luta de classes nesse momento. Quando acontece a vinda dos negros de maneira forçada da África para o Brasil, que a diáspora africana se inicia na história do Brasil, também há uma luta de classes pela liberdade, pela luta contra a escravidão. Quando a gente fala em luta pela liberdade na história do Brasil, a gente está falando de luta de classes, pois a liberdade era associada à mão de obra escravizada, tá? Então, em 20 de maio acontece a condenação de todos os líderes da Revolução Pernambucana, tá? E, infelizmente, mostrando mais uma vez que os portugueses eram muito violentos com qualquer tipo de rebeldia ou manifestação social, mesmo que fosse legítima, né? Porque um escravo que luta pela sua libertação, ou como disse o Luiz Gama de uma maneira até mais violenta, um escravo que mata o seu senhor pela sua liberdade é sempre legítimo, é sempre legítima a defesa. Lembrando que Luiz Gama era advogado, era um negro emancipado, ou seja, ele não era escravizado, ele tinha alforria e ele usava o conhecimento dele para libertar escravizados.
Pois é, meus queridos, e o Luiz Gama é estudado até em outros países, como Estados Unidos, por exemplo, tá? Enquanto isso, em Portugal, a gente vai ter a queda do Napoleão, né, que vai mudar a configuração aí dos problemas reais da Europa, as articulações para o restabelecimento das monarquias europeias em 1814, crescia entre os portugueses a insatisfação da permanência de Dom João VI no Brasil. Para os lusitanos, era chegado o momento para reparar os anos de abandono e as medidas que teriam agravado a crise local. Comerciantes, militares, padres, intelectuais, proprietários de terra, grupos populares entendiam que era necessário reconduzir Portugal para o centro das articulações políticas e do Império e reestabelecer a ordem. Nesse sentido, torna-se indispensável o retorno do rei. Com o deslocamento da população e as articulações revolucionárias que ganharam força, em agosto de 1820, movimentos baseados em ideias liberais se iniciaram na cidade do Porto. Era necessário restabelecer a condição da sede da monarquia portuguesa e também limitar o poder real. O movimento se consolidou com a tomada de poder de Lisboa, que era a capital na época, né, de Portugal e continua a ser até hoje. As lideranças convocaram eleições parlamentares para a formação de cortes extraordinárias constituintes. O movimento ficou conhecido como Revolução Liberal de Porto e decidiu manter o poder real apenas se ele se submetesse a uma constituição. Dessa forma, o rei deveria garantir a tripartização do poder, que seria os poderes separados, né? Executivo, legislativo e judiciário, tá? Dessa forma, o rei deveria garantir essa tripartização do poder, a liberdade de expressão, que é um ideal aí iluminista, e que tem a ver com a mídia, né? Tem a ver com o surgimento da imprensa. Assim que surge a imprensa, a luta pela liberdade de expressão e pela imprensa passar os fatos da maneira que ela quer, acaba se tornando uma prática e uma luta burguesa, e que até hoje é assim. A informação chega até nós através de intervenção da imprensa, então é uma forma de domínio, até burguês hoje, mas na época não era uma visão de domínio, e sim uma questão de liberdade, tá? Por isso que se fala em liberdade de expressão e de mídia e de imprensa aqui, e também a liberdade econômica dos portugueses, tá? E reestabelecer antigos laços de união entre o Brasil e Portugal, ou seja, recolonizar o Brasil, pôr o Brasil naquela posição de colônia dependente dos portos portugueses novamente. Bom, é claro que em 1821, Dom João VI retornou a Portugal, deixando como príncipe regente do Brasil seu filho, Pedro de Alcântara, que seria conhecido aí como Dom Pedro I. Em 23 de setembro de 1822, as cortes proclamaram a Constituição Portuguesa, tá? E vale lembrar que nessa época Portugal era assim, é engraçado, o Dom João VI em Portugal ele não era tirano, igual ele foi aqui no Brasil. Lembra do que ele fez com a galera da Revolução Pernambucana? Ele não vai fazer isso com a galera em Portugal. Então existe um respeito maior ali entre os portugueses. E o que é meio bizarro pra gente, porque os portugueses viam os brasileiros como mestiços. Mas os portugueses também são mestiços, e eles são vistos assim na Europa, como um bando de mestiços, né? Só que entre eles havia uma diferenciação, que é o que a gente chama de eurocentrismo, né? Essa coisa de priorizar o europeu, né? De considerar o europeu mais humano do que os outros povos, né? Então, dentro da lógica portuguesa, o Dom João VI foi um rei iluminista, liberal. E no Brasil ele agiu como um rei absolutista, que simplesmente matou, né? Mandou matar, condenar, executar da maneira mais cruel possível, que é enforcamento, que era uma das execuções mais prolongadas e cruéis, os líderes da Revolução Pernambucana. Em comparação com os revolucionários de Porto e de Lisboa, ele dialogou. Então, é louco, porque a visão dos portugueses sobre sua própria corte é muito diferente da visão que nós brasileiros temos. Por isso que até hoje existe uma treta entre historiadores brasileiros e portugueses, porque os portugueses olham a própria corte como uma corte liberal, e eles acham que eles foram assim com a gente que é brasileiro. E não! Eles foram terríveis e tiranos com a gente que é brasileiro, tá? Então é isso, meus queridos. Façam atividade 3, tá? Um beijo pra vocês e até a próxima. Ah, aliás, eu esqueci de falar. É da página 143 da atividade.